Encontros Essenciais, um programa da Multirio, começa agora. Nesses encontros, temos conversado com personalidades da vida carioca, da vida brasileira, pessoas que, por seu talento, por sua capacidade de criação, nos encantam, nos inspiram, inspiram a nossos alunos, nossos filhos. Hoje nós temos uma dessas pessoas aqui, Heloísa Buarque de Holanda. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Vamos aqui conversar um pouquinho, porque descobrimos que temos muitos pontos em comum. Em comum, somos da mesma geração. Você nasceu em Ribeirão Preto, né? Você é paulista. Paulista. E como é que você veio parar no Rio de Janeiro? A família mudou para cá? A família mudou. Meu pai era médico, arranjou emprego de médico do Banco do Brasil e veio para cá. Pronto. E você veio pequenininho? 4 anos. Ah, então você é uma carioca. Carioquésima. Carioca. Os paulistas jamais me aceitariam de volta. Heloísa Buarque de Holanda é uma intelectual de vanguarda. Escritora, pesquisadora e professora, sua obra cobre uma área ampla da literatura brasileira, em especial a contemporânea. Sua tese de doutorado, Impressões de Viagem, é considerada o melhor estudo sobre a cultura brasileira nos anos 70. Ela foi praticamente responsável pelo lançamento de toda uma geração de poetas que, chamados de marginais na época, são hoje referências obrigatórias nas universidades. Heloísa fundou um centro interdisciplinar de estudos contemporâneos que expressa o campo amplo dos seus interesses e suas pesquisas. Heloísa, na família, houve muita influência nesse sentido da importância da literatura para vocês desde pequenininhos? Ou como era essa criação inicial? Não teve muito, não. Teve muito de música. Música? Porque tinha muito músico na família. Ah, minha tia, meu pai era violinista e médico. Que beleza. E também a coisa acadêmica. Ah. Isso é que é uma coisa que eu tentei brigar a vida toda, que eu queria sair dessa. Mas não teve. vocacionou. É uma disciplina, né? Aconteceu. Uhum. E então o meu pai realmente era diretor do Instituto de Puericultura, era um médico mais professor, muito Sim. professor, cheio de aluno, na casa o dia inteiro, Ah, aquela que coisa boa. Aí isso aí realmente... E ele pesquisava também? Pesquisava. E isso te trazia curiosidade? Ele conversava com Trazia você? ciúme dos alunos dele, mas muito ciúme. Porque ele não te dava o tempo que você precisava. Não. E a mãe? A minha mãe também ficava com ciúme. É mesmo? Ficávamos as duas com muito ciúme daquele monte de aluno, aquele professor horário integral. E a mãe era contadora de histórias? Você teve A mãe era alguém... mineira, que nem você. Mineira mesmo, né? Mineira, Olha mineira só. sabida e contadora de histórias. É mesmo? É. E ela te encantou com esse mundo da literatura, Encantou. do imaginário? Encantou. Ela era bem fantasiosa. É mesmo. E na escola, houve algumas influências nesse sentido, de professores dos quais você se lembre? Professor que eu me lembro, eu já era mais grandinha, foi a dona Henriette Amato. Ah, essa era uma grande Essa mestra, né, inesquecível. Heloísa? Como é que foi que ela entrou na sua vida? Ela foi minha professora de latim no Colégio Sion. Naquele tempo a gente estudava latim. Né? Estudava latim. E por isso eu acho que a adorava latim por causa dela. Curiosíssimo aprender latim e ajudava a gente a entender como é que o português era. Mas ela era uma coisa fantástica, a É presença dela. Eu me lembro que o doutor Alceu dizia assim, Amoroso Lima. Amoroso Lima. A categoria da presença. Ele dizia, existe essa categoria. E a dona era quase uma Henriette entidade, né? Uma presença. Ela realmente De era um verdade. monte de adolescente e ela conseguia fascinar com latim. Qualquer coisa que passasse. Mas tinha mais do que isso, né, Heloísa? O que Nela? mais tinha como mestra? Ela tinha muito mais, ela tinha uma coisa de liberdade, de deixar você desenvolver, de cumplicidade com os alunos, que era muito fascinante. Maravilha. E você vê de mestra, sabe aquele sentido, Regina, mestra? Como ela é que você era uma define mestra. isso? Uma mestra é uma pessoa que conduz, eu acho. Conduz. Eu tinha, por exemplo, eu quando comprava roupa, eu copiava a roupa dela. É mesmo? Eu tinha mania, ela tem uma saia assim, eu queria aquela saia. E uma ela geração é uma mestra. completamente mas não diferente. adianta, Mas você te quer, encantava. você vai atrás. Era uma Eu acho que questão- uma mestra carrega, né? Claro. Uma questão de identidade, no caso da feminilidade. Exemplar, né? Aquela exemplaridade fantástica. E ela era uma pessoa muito viva, né, Heloísa? Muito demais, contemporânea demais. e
ela abria... E tinha uma coisa de justiça fantástica. Outra né? coisa muito importante Que nela nos era demais da professores, né? conta, demais. Justiça com vocês, no trato com vocês. De certa maneira, isso legitimava a relação, Demais. né? Ela tinha aquele tipo de escritório que não tinha porta. Ah, é? Você entra E e vocês sai a qualquer tinham o momento. direito de tinha, entrar. tinha. É uma mulher fantástica. Era. Quer dizer que ela foi sua professora de latim, mas também te contava coisas, ou para vocês todos, da mitologia grega. Nossa, mãe. Isso devia ser uma viagem, né? Uma viagem. Que uma coisa viagem. fantástica. E claro que isso deve ter sido um dos seus maiores encontros essenciais, né? Certamente foi. Tanto foi que eu fui estudar grego na faculdade. Eu fui para a PUC e me mesmo? formei em letras clássicas, Clássico. grego e latim. Que ótimo. Depois teve uma hora na minha vida que eu olhei e disse, o que eu estou estudando isso? Aí eu aquela senhora chamada Dona Henriette me botou nessa. Olha só. Porque realmente não tinha um motivo, era uma geração 1960, o mundo pegando fogo e eu estudando grego. Mas isso teve uma importância Foi muito bom grande. porque te dá uma coisa muito básica, né? Da língua, uma origem, da né? textura cultural, Isso. aquela coisa eu acho muito Muito e muita fantasia, né? Porque é Claro. muita loucura. aquilo Trabalhando tudo. muito com a imaginação, Muito, demais. o desejo, É. com a fantasia É. mesmo, né? E você também na PUC fez tudo o que a nossa geração fazia, né? Fez teatro, lia Fiz muito, tudo. gostava dos musicais, gostava de Fred Astaire, você já sabe disso, né? James Dean, Isso, que era nosso era grande nós, herói. Eu não sabia se eu queria andar de motoca. Aquele rebelde sem causa, né? Eu não sei se era tão sem causa, mas era um rebelde, um nós rebelde. atrás. E a gente atrás. Mas conta um pouco aqui, você foi a atriz, você foi a Laura da Foi a Glass Laura da Menage, Glass Menage. do Foi meu Tennessee único Williams. papel. É mesmo? Foi. E parece que você conheceu o Fidel Castro também nessa Pois é, época, na que era época, uma coisa a PUC fantástica. era demais. Pois é. Era um celeiro, A né? PUC, aquilo foi 62. 62, né? Nossa, 62, 63. Eu acho que ele vem em 63, Foi, né? foi aquela Foi naquela efervescência. fermentação fantástica. Foi Antes 64, da né? escuridão que caiu sobre Foi. esse país, não foi? Foi. E aí, como é que foi nessa ocasião, Heloísa? Você já trabalhava, já tinha casado? Como é que Em foi? 64? É. Eu estava em Nova York. Tava- em Nova você já York, não, tinha- mentira minha, eu estava em Harvard. Você tinha ido. Outra coisa Eu que a gente tinha tem em comum, ido. nós Você estudamos, também? eu estudei lá, Mas eu fui porque eu casei muito cedo, eu É? já tinha um filho quando eu me formei. Meu Deus, tão Aí novinha. eu fui para lá, ele foi fazer um mestrado e eu fui junto. Claro. E aí eu vi a coisa Como é do que você 64 podia? daqui, de lá esquisitíssimo. E isso me passou também, conhecer o Brasil lá, a duras penas, Você com conhece muita de uma dor. forma muito intensa, eu dolorida, acho né? também, porque você está olhando, você vê uma coisa. Você sabe que eu fui ler Paulo Freire lá, em inglês. Paulo Freire era proibido aqui, né? A gente não podia sequer falar nele. Eu me lembro de aulas de ciência política, onde o professor dizia para a gente, quando a gente perguntava alguma coisa sobre Paulo Freire, não me pergunta sobre o que você sabe, que eu não posso responder. Tinha uma listinha, Não né, é? Regina? Terrível Quando eu isso. voltei, comecei a dar aula em letras, tinha uma listinha de nomes não pronunciáveis, barra pesada. Proibidíssimos. E lá em Harvard, como é que você se moveu lá? Porque Em você Harvard, fez comecei fazendo uma especialização em grego Hum, e queria trabalhar, porque eu tinha me formado em Pois grego. é. Aí eu fui e precisava trabalhar também, porque a Claro. bolsa era pequena, aquelas coisas. Aí eu fui ser assistente de um latino-americanista chamado Dean Barnes. E foi incrível, porque eu descobri a América Latina lá. Eu estava um pouco na Grécia, eu estava na coisa revolucionária um pouco, mas muito meu interesse, meu objeto de atenção era a Grécia. Aí que eu descobri, flaguei a Dona Henriette. E falei, fora Dona Henriette, porque eu vou por aqui. Me ajudou bastante, Me mas ajudou. agora eu tenho que Agora tá entender bom. meu continente. Mas agora chega. Aí lá mesmo eu substituí, quer dizer, lá mesmo eu larguei a especialização de grego e comecei a trabalhar com a América Latina. E aí, em que Brabo. contexto? Quer dizer, com que viés? O que você procurava? Foi uma descoberta, foi realmente uma descoberta, porque o brasileiro, muito recentemente veio prestar atenção à América Latina. Com né? certeza. E aquilo era no anos 60, e a América Latina era um perigo, né? Estava explodindo para todo lado. Só. E eu estava estudando do lado de lá, que estava Claro. vendo o perigo. E outra coisa também, Heloísa, não sei se você vê assim, mas nós brasileiros,
claro que com muitas honrosas exceções, nem sempre nos sentimos latino-americanos. Não, nós somos é muito brasileiros, recente isso. né? Não sei se é o problema da língua, da cultura, mas é muito A curioso. língua é muito brava. É, né? Eu acho que é porque eu trabalho muito, porque desde essa época eu trabalho muito com a América Latina. E então é interessante porque, por exemplo, você vai a um congresso, os brasileiros não se expressam direito, porque eles não entendem o português ou não querem entender. E a gente entende espanhol. Claro, a gente entende Então com tem uma facilidade. discriminação com a gente, do ponto de vista de argumento, um debate mais quente, a gente dança. É curioso, eu acho que nesse sentido, não sei o que você acha, eu gostaria de ouvir sua opinião. O ensino do espanhol, desde... seria fundamental, desde o ensino fundamental, você não acha? Eu acho que seria fundamental. Porque o ensino de uma língua não é só a língua, é a cultura que vem junto, é a cultura que vem junto, é o som, é a sensibilidade daquele jeito. Você que lida com literatura há tanto tempo, você não vê assim? Quer dizer, isso seria uma coisa muito importante. Seria importante, né? sim. Ô, Heloísa, agora conta um pouco para nós, como é que você se apaixonou pelo mundo das letras de novo, né? Quer dizer, você foi para a Faculdade de Letras da UFRJ. Aí eu voltei e fui assistente do Afrânio Coutinho. Pois é. Que naquele momento era uma vanguarda, negócio do New Criticism. Então era uma escola novíssima, não sei o quê. Eu fiquei trabalhando muito com ele. Sei. E era interessante porque era literatura brasileira. E ele foi muito legal. O Afrânio era muito complexo, muito contraditório politicamente, tal coisa, mas ele era muito valente. Tinha uma baianidade nele ali que, de repente, baixava bem. Eu me lembro, por exemplo, na Faculdade de Letras, ele era considerado de direita, ele era de direita, mas não deixava a polícia entrar ali, não. Protegia os alunos. Aqui, não. Não. E era um lugar... ele tinha uma coisa de encarar a polícia, de defender a liberdade daquele espaço. Claro, a universidade... Era bem legal. O lugar de muitas ideias, de um universo mesmo de ideias, né? Agora, você se casou pela segunda vez, né? Casei. Depois. E você se casou com um fotógrafo e cineasta, né? Como é o nome dele? João Carlos Ó. Isso. Como é que foi esse outro encontro essencial? Foi engraçado porque foi exatamente naquele momento, porque aí eu já tinha voltado para aqui, já estava trabalhando na Faculdade de Letras, já tinha 3 filhos. 3 filhos. Tinha um casamento muito bonito, com a pessoa ideal, numa casa muito bonita, tudo direito a fofar os travesseiros. Afofar o travesseiro é bom. Afofar o travesseiro é bom. Tudo nos trinques, aquelas crianças mais bonitinhas do mundo, tudo certo. Mas aí algo não funcionou, né? Algo não funcionou e eu larguei tudo assim, fez pum! É mesmo? Larguei tudo e fui atrás. E era uma pessoa, assim, tipo, considerada marginal naquele momento. É mesmo, né? Imagina. E foi um encontro essencial? Foi porque me deu uma liberdade de ação, eu acho que me abriu, assim, eu era muito, eu tinha muita culpa, sei lá, assim, principalmente a coisa com meu pai toda. Foi educada, eu tinha que ser tudo certo. Ter muita culpa, né? Foi toda educada num padrão para obedecer, não duvidar das coisas, das leis. E essa grande infração aí, porque foi bravo, me deu uma liberdade de ação. Eu fui fazer cinema, fiz televisão, fiz rádio, eu fiz o que me passava pela cabeça, fiz qualquer coisa. Criação. Virei uma biscateira. Que biscateira, você tem dado uma contribuição à cultura brasileira. Mas isso é muito bom. Era muito bom, principalmente porque era um momento triste da universidade, um momento pós-68, quando você estava com uma margem de manobra ali, aquilo era meu templo, eu acreditava piamente na universidade. Olha, a gente vai continuar falando da sua libertação pessoal e da importância que você, como profissional, trouxe à universidade daqui a pouquinho. Encontros Essenciais faz um pequeno intervalo e volta logo. Continuamos com Heloísa Buarque de Holanda hoje. Fiquem conosco. Encontros Essenciais, um programa da Multirio, volta com Heloísa Buarque de Holanda. Heloísa, a gente estava conversando um pouco sobre sua experiência como